Amém, graças a Deus. Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, no trabalho, onde você estiver vendo essa gravação, que Deus possa estar abençoando a sua vida, falando com você de uma forma muito especial nesses dias. Nós queremos aqui estar adorando ao nome dEle e convidando você também para estar se rendendo aos pés do Senhor Jesus, estar agradecendo a Ele pela vida, pelo fôlego de vida, agradecer pelo chamado que Ele fez para você ali naquela cruz. O Senhor tem te chamado, tem chamado a cada um de nós para ter uma vida, e uma vida abundante com Ele. Feche seus olhos aí onde você estiver e adore ao Senhor junto conosco. Renda-se aos pés dEle. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós olhamos para a tua cruz, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante a Ele. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. E como nós nos quebrantamos diante desse amor, nosso Deus, como nós podemos confiar neste amor, Jesus. Pode tudo mudar à nossa volta, o tempo pode passar, mas a sua palavra, Senhor, ela não muda. Os teus propósitos, os teus sonhos em nossas vidas, eles não mudam, eles são imutáveis. Nós queremos te exaltar.
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Aleluia. Nós cremos, meu Deus, a tua palavra ela vai se cumprir em nossas vidas. Nós queremos agradecer a oportunidade. Amém, Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui novamente, transmitindo uma palavra de Deus ao seu coração. Nessa noite eu quero ler João no capítulo 18 e o versículo de número 10, que diz assim: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Você já se deparou com determinadas situações na sua vida que você está parado, você chega naquele momento e não consegue ir além? Você já sentiu o equivalente a um time que, alguma equipe que se esforçou, treinou, deu o seu melhor, mas dado o momento da situação, da competição, não conseguiu vencer novamente, se frustrou novamente, e parece que toda vez quando chega naquela parte, você se frustra? A história que nós lemos aqui, creio eu que todos já conheceram, que quando Pedro ele fere a orelha do servo do sumo sacerdote, é algo muito interessante, uma história cheia de pontos especiais, que é a prisão de Jesus. Ali alguns vão dizer, eu já ouvi dizer que Pedro ele desarmou um soldado da guarda ali e pegou a espada daquele homem. Mas Pedro ele não era um soldado, Pedro ele era um pescador. A experiência de Pedro era com as redes, era no mar, com a pesca. A experiência dele não era com arma, com lanças, com espadas. E é aqui que muitos pensam que ele desarma aquele soldado e pega a espada dele. Na verdade, aquela espada já era dele há muito tempo. E o que isso tem a ver com o que eu disse a você antes? Você parou para pensar que durante aproximadamente 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus nunca teria visto aquela espada com Pedro? Ele estando todos os dias com o mestre? Mas imagine se Jesus chega e dissesse a ele: Pedro, tire essa espada, você não precisa andar com ela.
A nossa proteção não vem de armas, não vem de lanças, não vem de espadas. A nossa proteção vem do Senhor. Pedro, ele se libertaria da espada, mas será que o seu coração se libertaria da espada também? Pedro, será que ele iria se libertar da espada por vontade própria ou porque Jesus teria dito a ele para se libertar da espada? Você está entendendo? Há certas coisas em nossas vidas que Jesus, ele não vai mandar nós fazermos, porque nós temos que ter a atitude e o princípio de tomar tal decisão, de abrir mão de tal coisa, de mudar um comportamento. Há certas coisas em nossas vidas que somos nós que temos que fazer. Porque há momentos e há coisas, atitudes que impedem um novo trabalhar de Cristo na sua vida. Há certas coisas e etapas, atitudes que tomamos algumas vezes, palavras que falamos ou temos o costume, decisões erradas que atrapalham a atitude, o novo de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque somos nós que temos que nos libertar, não é Cristo que vai falar para você, abre mão disso, para de fazer isso, muda isso. É um princípio seu. A ressurreição de Lázaro, o Senhor disse o quê? Tirai a pedra. Ele poderia tirar a pedra, ele era Deus. Ele estava prestes a ressuscitar um homem, ele não teria poder para remover uma pedra do caminho? Ele tinha todo o poder, mas havia coisas que era o homem que tinha que fazer. Ele agiu no impossível, ressuscitou Lázaro, mas a pedra quem tirou não foi ele. Há certas coisas em nossas vidas somos nós que vamos que ter o senso de fazer e tirar, mudar. Porque há coisas novas que Deus quer te dar. Há uma etapa nova que Deus quer que você viva. Mas às vezes essa etapa está sendo obstruída ou ocupada por um lugar que não é algo de Deus. Um dos maiores pensadores da história, Dostoiévski, ele diz: todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Aí você para e pensa, mas por que eu não consigo conquistar aquilo? Por que meu irmão consegue e eu não? Por que aquela pessoa foi mais longe do que eu? Será que não tem nada atrapalhando o seu caminho que te impede de ir mais além? Veja bem, Pedro, ele era um homem que tinha muitas peculiaridades. É um discípulo muito polêmico. Ele foi o chamado discípulo endemoniado. Ele foi aquele que teve a revelação do Senhor Jesus, de quem ele era. Ele foi aquele que Cristo diria que ele seria a pedra de base para a igreja. Ele seria um fundamento da igreja. Ele foi um homem muito importante na história. Ele era um dos homens que encabeçava a lista dos discípulos. Ele era aquele homem que andou por cima das águas. A história de Pedro é maravilhosa. E agora Pedro, que viveu tantas coisas, momentos únicos, corta a orelha do soldado. Mas por que isso? Porque a história de Pedro era algo muito esplendoroso. Aí ele tinha que passar por aquilo para perceber que aquela espada não era de necessidade. O Senhor diz após o acontecimento que: Pedro, se fosse preciso guardas para me salvar, meu Pai enviaria anjos aqui neste lugar. Aquela espada ali, Pedro tinha que se libertar dele sozinho. Era ele mais ninguém. Eu vi certa vez o testemunho de um pastor que dizia que ele não estava contente com a televisão em sua casa. Por influências externas, ele achou melhor abrir mão da televisão. E ali ele tirou a televisão de sua casa, só que ele falava que ele estava sentindo vazio dentro dele. Porque ele havia tirado a televisão da sua casa, mas não havia tirado a televisão dentro dele. Seria a mesma coisa se Jesus dissesse: Pedro, tire a espada, abandona ela. Pedro largaria por ordem do mestre, mas ele não tiraria ela de dentro dele. A parábola do jovem rico. Ele chega, pergunta: Senhor, o que tenho que fazer para herdar a salvação? O Senhor diz: vai, vende tudo. O Senhor diz: cumpriste os mandamentos, cumpriste a lei? Ele fala: Senhor, tudo isso tenho feito até hoje. Ele fala: então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E ali o homem, tocou na ferida dele. Porque ali estava o seu coração. O coração dele estava no seu tesouro. Na hora que chegou o momento de ele abrir mão para ir mais além como ele queria,
ele não conseguiu, ele se recuou. Aí eu já usei o exemplo de Lázaro, que tinha certas coisas que era o homem que tinha que fazer, o exemplo do jovem rico. Mas por que usar a história de Pedro? Porque o final da história de Pedro é maravilhoso. Pedro, depois de cortar a orelha do soldado, Jesus ser levado, ali, como Jesus tinha dito, Pedro vai negar a Jesus. E após fazer isso, ele se lembra do que Jesus disse: Pedro, antes que o galho cante, tu irás me negar. E ali, ao se lembrar disso, ele passa um filme na sua cabeça de tudo que ele viveu até aquele momento. As experiências que ele teve, a transfiguração no monte, experiências maravilhosas. E ele fala: o que eu fiz? Eu traí o meu mestre. E ali ele se recua para um canto e fica chorando sozinho. Ele fica excluído, achando que não há mais saída para ele, que a história dele está frustrada. Só que então certo dia ele se alegra, porque quando Jesus ressuscita, ele diz a Maria ali, avisa aos discípulos e a Pedro, que a história ainda não acabou, o melhor ainda está por vir. Avise aos discípulos e a Pedro. Ele está dizendo: olha, avise a Pedro que não importa o que aconteceu, não importa tudo o que ele fez, há uma nova história para ele. A partir do momento que você conseguir abrir mão daquilo que está ocupando, obstruindo o lugar que não era para estar sendo ocupado, o novo de Deus chegará para a sua vida. A partir do momento que você perceber que tem certas coisas que Jesus não vai tirar da sua vida, como por exemplo o espinho que Paulo diz, o espinho na carne, a fraqueza, ele fala que o espinho era necessário para ele se vangloriar nas fraquezas. O Senhor disse: a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza, mas nem tudo é espinho na carne, há coisas que nós temos que retirar. Sim, o Espírito do Senhor se aperfeiçoa nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, mas há fraquezas nossas que quem tem que curar, quem tem que tirar, quem tem que expelir somos nós. E após Pedro entender tudo aquilo que ele passou, o ministério dele, após a morte de Jesus, é maravilhoso. Em uma pregação, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Pedro é aquele que diz ao paralítico na Porta Formosa: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. A partir do momento que você compreender que tem certas coisas, certos momentos, certas atitudes, que quem tem que mudar é você, você pode ter certeza, você vai ir mais além na sua vida financeira, sentimental, espiritual, ministerial, em todas as áreas. Porque nós somos homens, por enquanto vivemos no reino material, e temos que tomar atitude todos os dias, temos que tomar decisões todos os dias. E eu te pergunto, às vezes a decisão que você tem tomado, seria a decisão que Jesus tomou? Imagine agora a sua fraqueza, porque todos sabemos onde é o nosso ponto fraco. Todos nós sabemos. Um lutador, quando ele está treinando para uma competição, ali o treinador daquele homem vai dizer: olha, toma cuidado com este lugar, que se você for pego neste ponto, é o fim. Esta é a sua fraqueza. O inimigo, ele sabe qual é o seu ponto fraco. E ele vai te atormentar todos os dias. E eu te pergunto, mediante a esta atitude que ele tem de te atormentar e tentar te derrubar todos os dias, você tem tomado a decisão correta? Ou tem algo ainda que precisa ser feito, que precisa ser retirado? Como a espada de Pedro. Você pode se perguntar: mas eu tenho anos de caminhada, anos de conversão. Pedro, ele viveu do lado de Jesus. Você quer exemplo melhor do que esse? Viver ao lado de Cristo, experiências ao lado dele, andar por cima das águas. Então, nessa noite, reflita dentro de si mesmo e se pergunte: há algo que eu tenho que tirar? Há algo que não está agradando o Senhor? Há algo que quem tem que remover sou eu e não Jesus? O Senhor, ele vai agir naquilo que é impossível, naquilo que não tem mais saída, naquilo que o homem não tem mais força, naquilo que o homem não tem mais jeito. Mas para que ele possa agir, às vezes nós temos que agir primeiro. Para que ele possa intervir, às vezes nós temos que intervir primeiro. De que forma? Entregando a causa na mão dele.
por exemplo. Como aquela pessoa diz, Senhor, eu entrego a causa nas tuas mãos, mas continua interferindo da forma que ele interferia, continua se preocupando, não confia. Então eu te pergunto nessa noite, o que é a espada que tem te atrapalhado como aquela espada atrapalhava Pedro? O que nós precisamos nos libertar? Moisés, quando ele estava no Monte Sinai, ele ficou pasmo que a sarça ardia e não se consumia. O Senhor disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local que tu estás é santo. Aquela sandália ele vivia no Egito, ele era um príncipe no Egito. Aquela sandália continha histórias do Egito, de quando ele servia ao rei do Egito. Aquela história continha sinais em adoração ao Deus do Egito, o Deus do sol. Aquela sandália continha imagens de adoração de deuses ao Egito que não fazia parte de um servo do Senhor, de um libertador do Senhor como era Moisés. E o Senhor vai dizer, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é santa. Moisés, tira a sandália, porque agora você vai entrar em uma outra dimensão. Então nessa noite o Senhor te convida, abra a mão da espada, deixe de lado aquilo que te atrapalha, e o Senhor tem algo novo para a sua vida, Ele tem horizontes novos para a sua caminhada. Você vai ver que aquela passagem que estava obstruída, as portas irão se escancarar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.